Olá, meus amores. Good morning. Como é que vocês estão? Na aula de hoje, nós vamos finalizar a unidade 7, a unidade onde vocês estão aprendendo sobre essa nova sequência numérica até o número 100, né, em inglês. Então, vocês já sabem, já aprenderam os outros números, e nessa unidade nós estamos estudando essa sequência numérica até o número 100, né? Então, aí o tema dessa unidade era quem se tem stamps, né? E aí vocês viram alguns objetos e as quantidades de cada um desses objetos, né? Vocês tiveram aqui que completar quantos de cada uma desses objetos vocês conseguiram ver nessas duas páginas principais. Depois disso, vocês precisaram completar nessa sequência aí até o número 19, né? Até o número 19. E depois, nós aprendemos, né, e já revisamos também na aula passada, aí onde vocês aprenderam sobre essa nova sequência numérica, né? Então, aí vocês já tinham aprendido até o número 19, até o número 19. E na semana passada, na aula passada, né, vocês viram sobre esses números, né? Então, nessa unidade, nós estamos vendo sobre essa nova sequência numérica, a partir do número 20, né? A partir do número 20, ou 20, né? Como pode ser chamado. Então, vocês viram aí essa nova sequência, né? Então, aí vocês tinham 20 ou 20. Vocês podem ouvir desses dois jeitos. Viram aí também o 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e o 100, que é o 100. 100. Então, vocês viram aí todos essa sequência numérica, né, esses números. E nós aprendemos também que quando a gente vai falar de números compostos, como tem esse exemplo aí, né, do 21, né, 21. Então, a gente utiliza sempre esse tracinho depois do primeiro número, né, sempre a gente tem que utilizar dessa maneira, tá certo? Então, aí nós aprendemos, né, vocês aprenderam os nomes desses outros números, desses outros numerais, e lembrando, né, que depois, por exemplo, do 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100, vocês só vão precisar, depois do tracinho, né, que vocês colocarem, repetir os números, né, por exemplo, 22, 23 e assim sucessivamente, tá certo? Então, nós aprendemos isso nessa unidade também. Depois disso, nós também aprendemos, né, na aula passada, vocês tiveram que completar aqui com algumas informações para que essas frases fossem verdadeiras. Então, a gente tinha aí frases como, por exemplo, o Brasil tem, e vocês precisaram completar com quantos estados o Brasil tem. E aí também vocês precisaram fazer quantos minutos tem uma hora. Quantos estados tem nos Estados Unidos? Quantos meses tem um ano? Quantas letras tem a palavra hummingbird, que a gente viu que significa beija-flor? E quantos anos tem um século? Então, todas essas coisas nós aprendemos, né, na aula passada. Vocês precisaram completar esses espaços com os números corretos, né, de cada um deles. Por exemplo, esse daí, quantos estados e territórios tem o Brasil? Então, vocês precisaram completar como, por exemplo, 26, né, 21 estados e territórios. One hour has minutes, né? Então, quantos minutos tem uma hora? 60 minutes, né? 60 minutes, 60 minutos. E assim sucessivamente, né? Vocês precisaram completar. Depois disso, vocês tiveram que fazer aqui embaixo, completar essa sequência numérica. E aí, a gente viu que os números, alguns eram de 5 em 5, de 10 em 10, de 4 em 4, né? E um aumentando aí. E vocês precisaram seguir essa sequência e completar. Depois disso, a gente viu também, né? Vocês tinham aí essa brincadeirinha, né? Esse joguinho aqui, onde vocês precisaram fazer
escrever o nome do que era que vocês estavam conseguindo ver em cada determinado número. Então, por exemplo, vocês tinham aí embaixo, ó, What can you see in number 57? Então, por exemplo, no número 57, né, 57, que figura era que vocês conseguiram observar aí? Então, vocês escreviam aí, né? E no número 57 tinha aí, né? A doll, não a boneca. No número 57 a gente consegue ver aí uma boneca. E assim vocês completaram todas essas outras letras, né? No número 23, no número 69, 69, 17, no número 17, depois do número 99, 99, 45, 44 e todos esses outros números vocês precisaram completar com as figuras, com o nome da figura que vocês estavam vendo em cada um desses números. E na aula de hoje, nós iremos finalizar essa unidade, tá certo? E aqui, de início, a gente consegue observar uma imagem, né? Observe a imagem e responda, né? Where are the children? Onde é que as crianças estão? Que local é esse que as crianças estão? Que tipo de local é que a gente consegue observar todas essas coisas aqui, ó? Quadros, cédulas e notas e moedas antigas, algumas esculturas, troféus, e várias obras de arte. Em que local é que geralmente a gente consegue observar esses tipos de obras de arte, né? Então, que local é esse? Então, vocês vão precisar escrever aqui, ó. Where are the children? Onde é que as crianças estão? Então, vocês vão precisar escrever aí nessa linha, em inglês, o nome onde essas crianças estão. Depois disso, vocês vão precisar preencher esses espaços aqui embaixo, ó. I can see, e aí vocês têm alguns números, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Né? Então, vocês têm os números de 1 a 10 e vocês têm algumas palavras que vocês vão precisar completar. Como é que vocês vão fazer isso? Então, vocês têm aqui, ó, preencha as lacunas com as palavras stamps, visitors, trophies, bills, sculpture, paintings, knives, glasses, coins e vases. E a dica que vocês têm aí, né? Consulte o dicionário para as palavras que ainda não conhecem. Então, se vocês não conhecem alguma dessas palavras aí, vocês irão utilizar o dicionário para pesquisar que palavra é essa, o que essa palavra significa. E vocês sabendo o que é que cada uma dessas palavras significam, vocês vão ter que contar quantos desses tem. Por exemplo, aqui embaixo vocês têm I can see one. Então, por exemplo, se a palavra que vocês procurarem aí for trophies, né? Troféus. Se a palavra for essa, né? Então, vocês iriam procurar quantos troféus tem aí. Tem one trophies, né? Tem um troféu. Então, se tiver um troféu, vocês vão escrever essa palavra trophies no number one, aqui embaixo, né? No number one. Mas a gente já viu que não tem só um, né? A gente viu que tem dois, tem two trophies. Então, vocês irão escrever esse nome aqui, né? Trophies, esse nome aqui, ó. Esse nome aqui, trophies, vocês irão escrever aqui no number 2, né? No número 2, porque tem 2 troféus. E aí, a mesma coisa vocês vão fazer com todas essas palavras. Então, vocês têm aí todas elas, né? Stamps, visitors, trophies, bills, sculpture, painters, knives, glasses, coins e vases. Então, vocês vão precisar pesquisar o que é que significa cada uma dessas palavras e observar quantos desses é que tem aí mostrando nessa figura. E escrever o nome de cada um desses aqui nas quantidades indicadas aqui
nesse quadradinho, tá certo? É bem facinho, rapidinho vocês fazem. Depois disso, pessoal, na seção Let's Remember, onde nós iremos relembrar o que nós estudamos nessa unidade, vocês vão precisar, na primeira questão, complete a tabela dos números. Então, percebam que aí a gente tem uma certa sequência numérica, né? Então, por exemplo, já temos aí como exemplo feito esse primeiro quadrado, né? 1, 11, 100 e 100, né? Então, a gente tem aí essas palavras, né? E a gente tem aí essa sequência numérica. Então, a mesma coisa vocês vão ter que fazer do outro lado. Por exemplo, se aí vocês tiverem, aí percebam, primeiramente, né, nesse primeiro quadradinho, que vocês têm o número e o nome desse número, né? Então, se no outro quadradinho tiver o nome do número, mas não tiver o número, no tracinho vocês irão escrever o número. Por exemplo, aí, entenderam? Vocês têm aí, ó, no segundo quadradinho, 2. 2 é que número, né? Que número é 2? Então, a gente sabe que é o número 2. Então, vocês vão escrever o número 2 nesse primeiro tracinho. E assim vocês vão fazer com todas as outras letras. Abaixo a gente tem o número 12. Vocês vão escrever o nome, né? Como é que se diz 12 em inglês. Depois vocês vão escrever o outro aí, né? Tem aí só o 20. Então, vocês vão precisar escrever o nome do número, tá certo? Observem que aí, nesse primeiro quadradinho, tem duas vezes, né? 100, 100. Então, a mesma coisa vocês irão fazer nesses outros. Então, por exemplo, vocês têm aí, tracinho, 20, tracinho. Então, vocês vão precisar escrever, né? Vocês têm aí, ó, 11 e 100. Então, no outro, vocês sabem que vocês vão ter que fazer 2, 12 e 20, né? Tem o 20 aí embaixo, que é o 20. Então, vocês vão repetir no último tracinho o nome 20 e vão repetir o mesmo nome, né? O mesmo nome do número desse último nome aí que vocês têm, nome desse último número. Entenderam? Tá certo? Então, vocês vão fazer isso, né? Completar essas tabelas desses números. E depois, aqui abaixo, vocês irão completar essas cruzadinhas. O que é que vocês vão ter que fazer? Utilizar a matemática, né? Então, vocês vão ter que somar, bem facinho, vocês vão ter que somar esses números e escrever o resultado em inglês, certo? Então, por exemplo, vocês têm aí 7 mais 8. 7 mais 8 é igual a... Qual é o resultado? Então, vocês vão escrever o nome do número, né? O nome do resultado nessa cruzadinha aí. E vão fazer o mesmo com todas as outras, com todos esses outros números, né? 6 mais 7, 11 mais 6, 10 mais 9, 8 mais 10, 5 mais 6 e 8 mais 6. E o resultado de cada um desses números, vocês irão escrever o nome do número aí para completar essa cruzadinha, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Lembrando que qualquer dúvida, né, a gente vai resolver, né, vai sanar essas dúvidas na nossa aula, tá certo? Então, eu espero vocês na próxima aula. Bye, bye!